Eu sei que o Serginho fez um vídeo sobre essa coisa aqui, só que quando eu parei pra ver o nome do filme e pensar um pouquinho, eu fiquei meio sequelado só de imaginar umas coisas. Na minha cabeça veio um pensamento do tipo, todo mundo vai ficar ligado diretamente pelo Toba? É isso mesmo, foi aí que eu pesquisei esse filme e já pode me agradecer ao Serginho também por fazer resumo dessas coisas pra vocês não precisarem assistir. Confesso, fazer isso foi uma merda. Centopeia Humana é provavelmente uma das coisas mais bizonhas que eu assisti nos últimos dias. E olha que eu vi moleque de 10 anos em podcast querendo ensinar você a vender curso e ficar rico. Me fala o que pode ser pior do que isso. Enfim, senta aí, relaxa e começa a ouvir essa linda história de horror e de preferência assista comendo alguma coisa, vai por mim, eu fiz isso e quase vomitei na tela do PC. Centopeia Humana começa nos apresentando um doutor cirurgião chamado Hater, eu não sei. Ele tava ali no carro olhando as fotos do cachorro dele, só que tinha um pequeno detalhe, os cachorros estavam conectados pelo orifício traseiro, normalmente chamado de cu, ou toba pros mais chegados. E aí você pensa, ok, o cara é doente. Pois bem, depois um caminhão para logo à frente do carro dele, e dele sai um caminhoneiro, óbvio, pronto pra dar uma bela cagada ali no mato mais próximo. Olha o papelzinho na mão dele. Então o doutor começa a seguir o cara, carregando com ele um rifle de dardo, nem cagar em paz você pode mais hoje em dia, e resumindo, ele atira no cara e sequestra o maluco. O cara devia estar todo cagado. Nossa, nem quero imaginar a sujeira que foi fazer isso. Enfim, depois conhecemos essas nossas duas amiguinhas, duas amigas que são duas topeiras. Chega a ser irritante o quão burras elas conseguem ser no decorrer do filme. Jenny e Lindsay. Elas estavam indo pra uma boate sem saber exatamente onde ia acontecer essa tal festa na boate. A burrice já começa por aí. Se você não sabe onde fica, você não vai, porra! Pra você ver, a Jenny pegou informação com outra pessoa sobre a boate, ela nem sabia onde ficava. Ah, esqueci de falar no vídeo que as duas estão na Alemanha, elas nem moram aí, o que só piora tudo, ainda mais. E aí, seguindo viagem, elas ficam perdidas na estrada, sem saber pra onde ir, e brigando porque a Jenny disse que sabia onde ficava, mas ela fez as duas se perderem. Parabéns, sua topeira. Como se não fosse o suficiente, depois disso o pneu do carro fura, elas param no meio da estrada sem saber o que fazer. A gente fica aqui e espera ajuda ou a gente avança mata dentro? Andar por uma floresta à noite na Alemanha que ela nem ao menos conhece, me parece uma puta ideia burra. Elas esperam um pouco no carro até aparecer um senhor completamente safado, falando um monte de safadeza pra elas em alemão, porque o filme se passa na Alemanha, esqueci de comentar isso, mas não interessa muito. Elas ficam sem saber o que fazer, o velho fica lá observando elas e depois vai embora. E aí a Jenny fala, beleza, vamos caminhar a floresta adentro e procurar ajuda. Ela quer andar numa floresta no meio da noite, rezando pra encontrar ajuda no meio do mato. Daí eu te pergunto, o que pode dar errado? Ah, Nise, mas não é perigoso ficar no carro? E não é perigoso andar no meio da noite no matagal? Enfim, logo depois de andar por um longo tempo, elas se perdem no meio da floresta. Obviamente isso ia acontecer. Já pode chamar de burras ou ainda tá cedo? Elas começam a brigar, jogar a culpa uma na outra. Aí eu sabia que a gente ia se perder. Por que não ficou no carro então, ô sua vagabunda? Até que a Jenny vê as luzes de uma casa no meio da floresta. Sabe aquelas casas que ficam no meio do absoluto nada? Pois é, elas avistam essa casa e vão lá pedir ajuda. Chegando lá, quem atende a porta é aquele doutor lá do começo do filme. Eu sou amiga dela, prazer. O cara olha com aquela vontade de falar. Estão achando que isso aqui é casa de puteiro, porra? Elas pedem ajuda, ele pergunta se tem mais alguém com elas respondem que não. E aí ele deixa elas entrarem. Entra, pode sentar, fica à vontade aí. Vou pegar uma água aqui pra vocês. Nessa água que ele pegou da pia, tinha aquela paradinha que faz você dormir. Sim, o homem já queria pegar as duas pra um projeto aí. O nome do filme já diz muita coisa. Então ele serve a água, a Jenny bebe, enquanto a Lindsay vai fazendo umas perguntas, tipo, ah, você tem uma casa linda, mora com a sua esposa? E o cara responde, não, eu não gosto de pessoas. Nesse caso eu ia falar, ah, então não se preocupa, tô saindo fora. Vambora, Jenny, não vamos incomodar o senhor super gentil aqui, nem um pouco suspeito. Só que daí a Lindsay derruba o copo de água, o cara fica puto e vai pegar uma toalha pra ela limpar. E nesse meio tempo aí a Jenny começa a sentir o efeito do remédio e desmaia no sofá. Ela também começa a passar mal, tenta fugir, mas o doutor apaga ela também. E aí dias depois vemos elas acordarem amarradas numa cama. Eu falei pra esperar no carro. E sabe o caminhoneiro que foi pego lá no começo do filme? Também tava nessa sala preso junto com elas, foi cagar e se fudeu. Depois o doutor chega na sala e fala que ele não é compatível com o projeto dele e manda o cara de lojas americanas. Depois ele enterra o corpo no jardim e sai pra procurar uma nova cobaia. Assim, mole, vou ali catar uma pessoa e pronto. E ele consegue, ele traz um japonês e aí então ele finalmente vai contar o plano maligno, que consiste em pegar 3 pessoas e fazer delas uma centopeia humana. Acho que já tava meio óbvio, o nome do filme é bem autoexplicativo. Basicamente ele vai cortar
cortar os ligamentos dos joelhos de cada um deles, depois costurar a boca de 2 deles no orifício traseiro, mais conhecido como cu. Eu não vou resumir como vai ser o processo de alimentação, por mais óbvio que seja. É uma coisa assim nojenta, eu acho que dá pra imaginar, né? E todo mundo ali já fica desesperado, porque o cara realmente vai fazer isso. Então o doutor vai dar anestesia geral nos 3, começando pelo Japinha. E antes de chegar a vez da Jenny, ela pensa o seguinte: eu vou pensar numa forma de fugir agora que ele tá bem do meu lado. Dava pra fazer isso antes? Dava, mas ela decidiu fazer agora. Daí ela começa a soltar as amarras com a boca, ela consegue se soltar e correr pro andar de cima, e o doutor vai atrás na maior calma. Não vai fugir mesmo, baseado no roteiro. E aí depois de fugir por um tempo, ela vai correndo, atravessa uma porta e cai na piscina. Daí você pensa, o doutor pegou ela, né? Não, ele fez todo um drama primeiro, falou que vai colocar ela no meio da centopeia pra ela sentir mais dor, deixou ela fugir de novo porque caiu a energia. Ela tentou voltar e resgatar a Lindsay, que quase conseguiu, mas tomou um dardo no meio das costas. Só depois que ele pegou ela e levou de volta pro laboratório. Teve todo um rolê pra fazer algo tão simples. Mas depois ele fez a cirurgia, que levou um tempo do caralho, mas o desgraçado conseguiu. E ele ainda comemora: eu consegui, eu sou foda. O cara até chora, mano. Tu uniu 3 pessoas pra fazer elas morrerem em alguns dias. Você realmente é foda. E provavelmente psicopata. Aí então começa a parte mais dolorosa do filme, tanto pra eles quanto pra quem tá vendo. Os dias vão se passando, o doutor começa a tratar eles como um cachorro, sem contar que todo mundo tá ali muito ferrado. Principalmente as duas aí, que ficaram na pior parte. Sem comer, sem beber, sem falar na dor que deve ser ficar desse jeito aí. Quer dizer, sem comer mais ou menos. O Japinha aí forneceu o alimento pras outras. Lá pro meio do filme, o maluco defecou na boca dela. Credo, mano, que nojo. Por que eu fui assistir essa merda? Cara, foram alguns bons minutos de muita coisa bizarra, muita tortura física pra eles e mental pra mim. Pra que eu inventei de assistir essa merda? Podia muito bem fazer resumo de Chiquititas. Era muito melhor. Beleza, depois de uns dias com a centopeia ainda viva, o doutor vai checar a saúde deles e vemos que a Lindsay tava morrendo. Óbvio, né? E aí o doutor fala que logo em breve ele vai fazer outra cirurgia pra substituir a Lindsay. Tudo de novo, esse maluco é doente. Quando de repente o telefone começa a tocar, a polícia vai bater na porta do cara, 2 policiais vão até a casa dele procurar pelo paradeiro de 2 jovens e um cara, que adivinha, são os 3 que ele transformou na centopeia. Na real, um deles era o caminhoneiro, mas vocês entenderam? Eles encontraram o carro delas abandonado próximo da casa dele, e aí eles vieram fazer umas perguntas pra descobrir se o cara tava realmente envolvido. E tava muito, mas pra um caralho. Mas o cara pensou rápido, ele tava pensando em usar os policiais pra fazer uma centopeia quádrupla e substituir a Lindsay, que já tava morrendo. Nisso ele oferece água de novo da pia. Pelo jeito o cara é rico, mas não tem uma geladeira em casa. Vai água da torneira mesmo e que se for. Um dos policiais bebe, o outro que tava fazendo as perguntas fala que queria dar uma olhada no porão dele. E daí o doutor começa a ficar nervoso, dizendo pro policial beber a água e ir embora logo. Vai, mano, bebe essa merda. Bebe logo, caralho. Bebe, bebe. Só que o policial derruba a água no chão. Eu também não bebia. Água da pia? Quero nada. E aí o doutor vai até o porão pra pegar uma seringa. Se não vai na água da pia, vai na injeção mesmo. Só que o animal deixa a seringa cair e o policial pergunta: que porra é essa aqui, menor? No nervoso ele responde: insulina. Tenho diabetes. Vai prender um diabético? O policial insiste em ver o porão, mas o doutor fala: aqui só com o mandato, meu querido. E o policial responde que em 20 minutos ele volta com o mandato em mãos. Daí ele corre pro laboratório, a centopeia sumiu. Pois é, nesse tempo que ele tava conversando lá em cima, eles conseguiram andar e pegar um bisturi na mesa. E aí o Japinha fura a perna do doutor, derruba ele no chão, arranca um pedaço de bife do pescoço dele na base da mordida. Uma coisa que me deixou no ódio é que eles derrubam o cara no chão e não mataram. Ele caiu no chão, ficou meia hora lá e ninguém pensou em pegar o bisturi e cravar no pescoço dele, velho. E aí eles tentam fugir, só que tinha uma escadaria do caralho pra subir. Mas depois de muito esforço, eles chegam até o quarto lá e tentam fugir pela janela. Eu já tava quase me cagando de agonia. Porra, era pra ter matado! E quando eles tentam fugir pela janela, o doutor vem se arrastando com um bisturi na mão. Só que o Japinha pega um caco de vidro também. O cara queria cair na porrada. Todo mundo já tava fudido mesmo. Mas tinha um problema, o roteiro desse filme. Do nada, o Japa inventa de se matar, dizendo que isso tudo que eles passaram foi uma punição divina, que a vida dele era como a de um mísero inseto. E o cara se mata, velho. Tudo isso pra nada. O cara minuto atrás tava dizendo: vamos, a gente consegue sair dessa. E do nada o cara vai lá e se manda de Lojas Havan, velho. Tipo, como que pode? Daí, beleza, o Japinha morre, os policiais chegam com um mandado de prisão. Só que não acaba, o doutor se arrasta até a piscina e os 2 policiais vão procurar por ele na casa. Um deles começa a passar mal porque ele bebeu aquela água de pia imunda, cebosa. Enquanto isso, o doutor só camperando
chegando ali na beira da piscina, então se ouve um disparo. O segundo policial vai checar, encontra a centopeia na sala, o cara fica tipo, eita porra, e sai, o cara nem tenta ajudar nem nada. Daí ele encontra o parceiro dele morto na piscina e leva 2 tiros logo em sequência. Mas antes de morrer, ele também atira e acerta a cabeça do doutor. Ninguém sai vivo no final, a Lindsay acaba morrendo, o Japa desconectou do servidor, deixando a Jenny presa sem conseguir pedir ajuda, e é assim que essa jossa acaba. Ela provavelmente morreu também. Começa a subir os créditos e a minha ânsia de vômito vem junto. Sinceramente, eu fiquei bem sequelado depois do filme, tanto que eu nem vou comentar mais nada sobre essa coisa. Quem quiser ter a mesma experiência vai assistir, já adianto que eu não recomendo não. Enfim, Centopeia Humana é um filme bem meia bunda, isso foi quase uma piada. Demorou um pouco sair vídeo aqui, eu tava fazendo vídeo no outro canal lá de animes, inclusive tá aí pra quem quiser conhecer, mas eu vou dar uma aumentada na frequência aqui, pode esperar. E é isso, eu não quero comentar mais nada, nos vemos semana que vem, eu sou o Nizzy e até breve. Tchau.